Olá, gente. Estão abertas mais uma vez a porta do nosso podcast, o podcast Casa do Garay. Um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, um podcast que é nosso. E a gente sempre traz convidados aqui para enriquecer o teu conhecimento através de informações, através, né, de notícias fresquinhas para você, porque abaixo de Deus, depois vem a saúde e depois vem o quê? O conhecimento. E o podcast Casa do Garay é isso, é trazer profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade para enriquecer o teu conhecimento. Queria agradecer muito ao restaurante Mais Sushi, que fica ali na Rua Araguaia 964, na Freguesia, o melhor restaurante japonês ali da região. Vai lá, confira, requinte, qualidade, tem área kids, com toda a segurança para o seu pimpolho, que a gente sabe, né, que nossos filhos são as nossas maiores riquezas. Enquanto eles estão lá brincando, você está degustando da melhor culinária japonesa. Um beijo para Débora, um abraço para o Sérgio, um beijo na Marcela e um abraço para o Miguelzinho também, tá? Queria agradecer muito ao pessoal da barbearia Elvis Show, que fica na Avenida das Américas 700, no Shopping Città América, no Bloco 8, na loja 6B. Vai lá e confira Elvis Show e sigam também eles nas redes sociais, @barbearia Elvis Show. E como não poderia deixar de faltar, agradecer também a toda a equipe do Jornal DR1, que desde o início desse podcast está apoiando o programa. Então sigam eles, @Jornal DR1, notícias fresquinhas, semanais, e o podcast tá lá também. Eu não sei como é que entrar no podcast Casa do Garay. Eu vou deixar a dica aqui. Todas as redes sociais é @podcast. Aqui, ó. Vou até pegar meu amuleto da sorte, a Kelly Jorge me deu aqui, ó. @podcast Casa do Garay. A gente tá aqui no YouTube com os vídeos completos e com os cortes editados agora pelo Olavo Bilac, lá de São Paulo, que tá arrebentando nos cortes. Então siga aí @podcast Casa do Garay aqui no YouTube, no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no Instagram e agora também no Spotify. E você vai saborear todas as entrevistas, todos os cortes editados, ok? Um beijo para vocês, obrigado pela confiança, pelo carinho. São muitos seguidores que estão prestigiando o nosso trabalho, estão fazendo a gente crescer cada vez mais nas redes sociais. Chegamos a 3.000 seguidores agora, nenhum comprado, tá? Todos orgânicos, as pessoas vão lá, compartilham, as pessoas curtem, as pessoas postam. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela moral e vamos continuar assim, porque conhecimento é um dos nossos maiores enriquecimentos. E vocês compartilhando, né, tanto o vídeo quanto os cortes do podcast Casa do Garay, vocês estão ajudando pessoas a enriquecer os seus conhecimentos. Vamos nós abrindo a porta do podcast Casa do Garay, hoje com o quadro Endireitando, onde a gente dá uma pincelada em todas as áreas do direito. Eu trago meu amigo, já é sócio do podcast Casa do Garay, Dr. Carlos Rafael. Muitíssimo obrigado por mais uma participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que quiser a minha presença, estarei aqui. Pela permissão sua e de Deus. Vambora? Aqui é a tua casa, parceiro. Aqui Amém. é a nossa casa. Carlos Rafael, a primeira entrevista dele bombou nas redes sociais, né? Ele tá lá nos meus top 5 lá de vídeos mais visualizados. Ele que é advogado de direito trabalhista e também previdenciário, mestre em direito, especialista em direito do trabalho e previdenciário e também autor, né, de um livro que eu li, você me deu o livro, eu li, muito importante, que é Terceirização, Quarteirização. Será que existe benefícios ou temos uma escravidão camuflada? Maravilhoso, parabéns pelo livro, eu li ele todo, sensacional, só me enriqueceu. Obrigado. Ok? Vamos aqui para o Estênio Menezes, meu garoto, conversamos ali em off, uma pessoa simpática, culta. Obrigado também por estar aqui no nosso podcast, viu, Estênio? Eu que agradeço, Robson. Agradeço pelo convite do Rafa, do Fábio aí. Um prazer estar com você aqui participando do podcast e espero que a gente possa trocar aí uma grande gama de conhecimento. Não, mas nós vamos trocar. Eu tô aqui para aprender com vocês Com aqui. certeza. Eu e aquela galera que tá ali atrás da câmera ali, tá? Tu não vai escapar da gente, não. O Estênio militar, né, o Estênio? Sou da Marinha do Brasil. Olha, que bacana, cara. Maneiro. Você também é professor constitucional Isso. e penal. Isso. Né? Professor de Direito Constitucional e Penal. Bacharel em Direito pela Unesa. Pós-graduado em Direito Constitucional aplicado pela Faculdade Legale. Mestrando em Direito Constitucional
pela Unesa e conciliador-chefe do 17º Juizado Especial Criminal de Bangu. Você atua no direito penal, é isso? Na verdade, assim, como é uma função, a gente chama de cargo honorífico, né, que não existe remuneração, eu consigo desenvolver a atividade às quartas-feiras lá no 17º Juizado Especial Criminal em Bangu, onde eu coordeno uma equipe lá de conciliadores, a gente faz aquelas audiências de conciliação, a gente fala de crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes que a pena vai até 2 anos, e aí o instituto inicial é tentar um acordo ali entre as partes antes de eventualmente ingressar com uma ação penal. Então é um trabalho bem bacana que funciona lá no 17º e eu tenho o prazer de estar coordenando lá a equipe. Olha, se fizer uma conciliação, já vou dar logo um spoilerzinho aqui antes de passar aqui pro meu amigo. Se fizer uma conciliação, ainda assim a pena... Não. Tem. Esse é o bacana. A gente consegue na primeira fase, né, as partes... Alguém foi à delegacia, por exemplo, o crime aconteceu. Aí a gente tem alguns crimes que pertencem a esse universo, né? Então, por exemplo, ameaça, injúria, calúnia, difamação. E aí a pessoa vai à delegacia, por exemplo, fazer o registro de ocorrência. Aí, quando ela vai à delegacia, ela sai de lá normalmente com uma data agendada para uma primeira audiência. Só que essa audiência, ao invés de ser uma audiência já com o juiz, com denúncia, com o Ministério Público, é uma audiência ainda preliminar. É antes mesmo de haver o processo, né? Aí, então a gente faz essa audiência ali, aí um conciliador preside essa audiência com as partes presentes ali e a gente tem a oportunidade de fazer ali, costurar grandes acordos e tem grandes histórias, com certeza. Olha que bacana, isso desafoga também um pouco o judiciário, né? Exatamente. Essa é a intenção, né? Essa é a intenção. E eu vou falar, o trabalho que a gente faz lá é tão bacana que a gente consegue reduzir as audiências que vão efetivamente para a juíza, entende? Porque como a gente resolve ali no primeiro nível, né, essas audiências elas não vão evoluindo até chegar à audiência que a gente chama de instrução e julgamento, que é a audiência já com a juíza togada e tal. Então a gente consegue na primeira instância, no primeiro nível ali, né, instância, mas no primeiro nível a gente já consegue acordos, porque normalmente são brigas entre, eu sempre falo que são pessoas que se conhecem. Ninguém briga aleatoriamente com uma pessoa estranha, né? Você tem familiares, amigos, pessoas, às vezes eu falo que são duas dinâmicas lá, ou é algum enredo familiar, algum problema de relacionamento, ou é patrimonial, ou as partes estão brigando ali e acabaram entrando no conflito. Inventário. Isso, exatamente. E vai cair lá, porque é a ameaça, olha, se você não sair da casa eu vou te tampar na pancada. Assim então, então acaba caindo lá pela ameaça, ou então um chama o outro de caloteiro. Então, sempre são pessoas que se conhecem. Esse é o grande barato. E aí a gente tem a oportunidade de estar fazendo audiências ali. E aí, audiências que envolvem o lado emocional, aí a gente tenta tocar. Existem estratégias para a gente conduzir essa audiência. Não é aquela audiência mecânica, olha, tem acordo, não tem acordo, não. A gente ouve as partes, a gente tenta estudar ali análise comportamental de como é que a parte se comporta durante a audiência. E aí, com base nisso, a gente vai tentando ali costurar alguns acordos. Pô, que legal. Você tem cara disso mesmo, você tem cara de gente boa. E a gente, pelo que você está falando, a gente usa muito o feeling, né? Exatamente. Né? O sentimento do negócio, para não ficar mecânico. Exatamente. E o cara, quem é esse estênio que está pensando que vai entrar na nossa família assim, você escuta uma parte, escuta a outra, a poeira já está baixa, né? Porque às vezes acontece muito, eu acho que acontece muita treta aí no emocional, quando a poeira está no alto. Mas quando ela arria ali, aí você, pô, acho que eu pedi desculpa para esse malandro. É isso aí. Extrapolhei, não é isso? Tanto que o projeto inicial era fazer as audiências de conciliação já em delegacia, não funcionou. Porque o ânimo tá muito exaltado, a galera tá com sangue quente nos olhos, não tem acordo. Sim. Então, essa janela, normalmente entre 2, 3 meses da data que aconteceu efetivamente o crime até o momento da audiência, já ajuda. Alguns já chegam, inclusive, lá já pacificados. Já tomando chopinho, brindando junto. Exatamente. Né? Mas tem de tudo. Tem do cara que foi cortar a luz e o cara derrubou a escada com o cara em cima. Olha, tem cada história. Eu vou falar pro senhor, olha, tem cada história. Eu quero ouvir alguma dessas histórias aí. E o terceiro aqui, quando eles chegaram, eu falei assim, é Mbappé, é Messi e o Neymar, que do direito que eu vou entrevistar aqui, cara, que são 3 feras aqui, que é o Fábio Peragene. Fábio, muitíssimo obrigado. Eu tô, cara, muito feliz de ter esse trio aqui do direito. Obrigado pelo carinho, tá, de estar aqui no nosso podcast Casa do Garagem. Prazer é todo meu. Fiquei muito feliz pelo convite, ainda mais aqui diante desses amigos, esse timaço. É timaço mesmo, então, cara. Muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Não tem como errar, né? É igual a defesa do Vasco, tô brincando. Sou vascaíno, tá? Antes de tudo, eu sou vascaíno. O Fábio Peragene, que ele é advogado, você é sócio fundador do escritório Peragene Costa, Sociedade de Advogados, doutorando, mestre e professor em Direito, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Atletismo do Rio de Janeiro. Que bacana, cara. Um beijo aí pra Andréa Piquete, minha amiga também de Direito Desportivo, tá sempre ligada aqui com a gente no podcast Casa do Garay. E você
Garcia também é autor de 2 livros. O primeiro, Peragene, FS, O Direito da Relação Trabalhista entre Clubes e Atletas de Futebol. E o segundo livro, Peragene, FS, O Princípio da Igualdade de Gêneros no Esporte. E quando eu vi isso daqui, parabéns para os 3 aqui. Né? Eu estou aqui com pessoas altamente qualificadas, que é justamente o viés do programa, trazer profissionais qualificados para enriquecer o nosso conhecimento. Então aqui eu estou, por isso que eu falei, Mbappé, Messi e Neymar. Opa. Quando a gente fala do princípio da igualdade de gêneros no esporte, teve uma tretinha agora, né, nas Olimpíadas de Paris de 2024, onde uma atleta, parece que era transgênero, e outra atleta, que é italiana, se negou de lutar. Você não teve um negócio desse? Isso é um tema, ele é muito polêmico, né? Porque quando você para abordar essa questão, você vai tratar de questões hormonais. Né? O foco principal aí desse livro, o princípio da igualdade de gênero, na verdade, eu tratei desse abismo que existe no pagamento, né, no segmento financeiro entre os atletas masculinos e femininos. Okay. Então, ele traz uma desigualdade muito grande. Hoje, se fala muito do futebol feminino. Sim. Mas lá atrás, quando eu comecei a falar disso, pouco se falava. Na época, teve uma polêmica muito grande, acho que vocês vão lembrar, que a Marta, na época, questionou a questão de um patrocínio. Por que o patrocínio do jogador masculino é 30, 40 vezes maior? E vieram alguns comentários, obviamente, preconceituosos, caretas, machistas, etc., do tipo, mas o futebol feminino não tem a plasticidade, não tem a habilidade, não tem a movimentação dinâmica e não vende tanto quanto o masculino. Sim. E diante disso tudo, veio a discussão, bastante polêmica. Eu, inclusive, quando lancei esse livro, eu tive falas do tipo, você não está no seu lugar de fala. Falei, por que não? Por eu ser homem, eu não posso tratar do tema relevante à desigualdade de gênero, falando de como a mulher tem que ser valorizada. Percebam bem, nós estamos no meio de uma Olimpíada onde 90% das medalhas conquistadas pelo Brasil, feminino. É verdade. Então, e com chance demais. Exatamente. Então, né? Por que essa diferenciação? O futebol vendia mais? Sem dúvida alguma. Eu tive amigos, na época, falando para mim, mas não tem como comparar, não tem a mesma emoção. Ok, mas se você não oportuniza, não coloca em condições de igualdade, não oferece centros de treinamentos, você não tem condição de igualar essa tal plasticidade, esse tal futebol mais dinâmico, que hoje acontece. A gente percebia que alguns anos atrás, o futebol feminino parecia que estava sendo jogado em câmera lenta. Hoje não, hoje você vê jogos femininos mais dinâmico, com certeza. Em excelente nível técnico. Eu acompanho o futebol, Campeonato Brasileiro Feminino, mas isso ocorreu por quê? Depois de muita luta. Então é importante falar isso, eu trouxe isso no livro, para justamente trazer e mostrar como isso começou a ser aceito. Primeiro, a Conmebol determinou que os clubes brasileiros, para participar da Libertadores, tinham que montar time feminino. Isso foi um incentivo que veio. Então tudo isso fez com que esse tema surgisse para mim de uma ideia relevante de demonstrar, olha, precisa de fato haver igualdade, que é princípio constitucional. Eu não posso dizer que são iguais e eu não ofereço as mesmas condições. Tá? Então essa é a ideia desse livro, O Princípio da Igualdade de Gênero, que ele agora tem sido até muito pesquisado, muito procurado nesse sentido. Teve algumas citações interessantes, alguns artigos, citando esse meu livro, justamente porque ele traz a polêmica que envolve toda essa questão. Eu não entrei a fundo nessa questão do transgênero, nessa questão de se discutir, trazer à baila essa questão hormonal, né, porque não era o momento oportuno. Mas em algum momento eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso, porque é de suma importância falar sobre o assunto. Sim, eu acho. E cada vez mais, né? Porque a gente está numa fase de mudança completa, assim, né? De trans, pessoas que estão fazendo mudanças, né? Até de nomes mesmo, em cartórios, né? Pessoas que nasceram do sexo masculino, já... o cara tá lá, Carlos Eduardo, ele vira Isabel, com documento, com tudo. Então, isso daí hoje é normal, cada vez vai atualizando mais. É bacana você trazer esse tipo de informação pra gente. Já fica convidado já aqui
para o retorno aqui ao nosso podcast. Perfeito. Para falar nisso, vou botar na minha caixinha de perguntas e respostas lá e vamos arrebentar sobre isso aí. É bom que dá uma atualizada na galera também. É verdade, né? é verdade. Mitos e E verdades. só a informação, né, que acaba aí com preconceito, Claro, traz um entendimento claro. muito mais amplo e não raso da maneira que as Sim. pessoas estão explorando. E né? na internet... Existem inibidores hormonais, uma série de outras questões que precisam ser discutidas muito a fundo, inclusive pela equipe médica. Sim. Não é? Ali, pelo próprio COI, Comitê Olímpico Internacional, essa liberação ela está fundamentada. Então gerou uma polêmica, tá brigando, tá lutando gêneros diferentes. Sim. Não foi bem isso, né? Mas é uma coisa que precisa ser abordada com muito cuidado, com muita responsabilidade, entendeu? Para que as pessoas entendam de fato o que isso trata. E E é não bacana. uma fundamentação rasa. É bacana trazer a legislação tanto do Brasil quanto a legislação internacional para isso também. Exatamente. Né? Pô, bacana. Já fica aqui o convite já, tá? Fazer um head-to-head. Tá com aceito, cada um já de está vocês aceito. aqui. O Rafael já fez um head-to-head comigo aqui. Um cara a cara, a gente arrebentou a boca do balão. Foi ótimo. Não foi ótimo? Foi ótimo. Quer dizer, meu top 5. Rafael aqui tem lugar privilegiado. Medalha de ouro aqui. Então vocês têm que conquistar de vocês também. Ah, que história é essa? Olha só, quando vocês deram o tema para mim, eu analisei, eu estudei sobre o tema, eu achei muito bacana, que são metodologias de resoluções alternativas de conflitos, né? Então, assim, eu não vou nem dar spoiler, eu ia fazer um comentário, mas eu quero fazer lá na frente. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte: inicialmente, né, eu gostaria que vocês explicassem de uma forma simples para que o nosso público possa entender, né, o que são essas metodologias de resoluções alternativas de conflitos. Beleza, vai, Rafa, quer que eu comece aqui? Tanto faz, pode começar? Pode falar. Então, eu vou puxar a sardinha para minha área, né, que é do criminal, do GCRIM. O que acontece? A gente tem a possibilidade hoje, né, existe uma lei que é de 95, a 9.099, que instituiu o que é o GCRIM. Juizado. Na verdade, criou o Juizado Especial Cível, né, e o criminal. Dentro do criminal, a gente tem alguns princípios, né? E um deles é a informalidade. E a informalidade é o que gera a plasticidade de nós conseguirmos fazer acordos. E qual é o bacana dessas metodologias alternativas? É que existem acordos que são feitos de colocar focinheira num cachorro, por exemplo, tá? E eu tô te falando isso que a gente faz, a gente coloca por escrito esses acordos, até pedido de desculpas. Pedido de desculpas formal em audiência, a própria lei ampara a gente para fazer esse tipo de acordo, né? E aí, além disso, existe um fenômeno que a gente chama de composição civil, que é o acordo que a gente faz que envolve pecúnia. E aí, presta atenção, a gente está no crime, né? Eu não estou na área civil, que o juizado de pequenas causas, que a gente fala que é o juizado especial civil, né, que era pequenas causas, a gente tem lá limite de salário mínimo, 20 salários mínimos para sem advogado, 40 com advogado. E a gente tem o criminal. Em regra, o criminal não gera compensação financeira. Tá? A ideia do criminal a ideia de quem procura a delegacia de polícia é querer ver a outra pessoa presa. Certo. Esse é o princípio da justiça. E quando você traz o fenômeno de, dentro de uma composição que a gente fala ali, de um acordo nas partes, tocar na parte financeira, o universo ele ganha uma amplitude muito maior. Então eu costuro acordos de indenização de valor de salário mínimo. Por exemplo, quando existe o crime de dano. Se eu quebrar um bem seu intencionalmente, com dolo que a gente fala, gera um crime, não uma indenização no cível. O cível a gente fala de culpa. Se eu bater no seu carro sem querer, porque eu estava mexendo no telefone, a gente vai pro cível. Mas se eu propositalmente peguei meu carro, se eu estava parado na minha garagem, lá. aí vai Uma parar. briga de trânsito. É crime. A briga de trânsito, se eu pegar e bater no seu carro de propósito, é crime, não é cível. Beleza? Só que eu consigo lá no crime fazer um acordo de composição civil, aonde, obviamente, que ali eu não sou o juiz, então não posso obrigar as partes ao acordo, né? Tem que ser um acordo convencido, por isso que é importante o trabalho da conciliação, de nós conversarmos com as partes, de ouvirmos elas. A maioria das partes quer ser ouvida ali, né? E a oportunidade que a gente tem de ouvir o desabafo seu, que você está chateado com ele, porque ele para o carro na sua garagem, e aí você sempre quer sair com o carro, não consegue. Um belo dia você pegou uma marreta e arrebentou o carro dele. Tá vendo, Né? Tu tá vendo, né? Tu Olha aí tá o de olho lá na minha garagem lá, hein? E aí você tem a oportunidade ali de, olha, você não reconhece que você bateu realmente a marreta no carro dele? Então vamos fazer um orçamento aí do capô do carro dele e vamos tentar costurar. Então, assim, a ideia, né? E obviamente que isso a gente está falando no espectro de crimes menores. Quando a gente vai para crimes maiores, fica um pouco mais difícil da gente conseguir fazer acordos.
né? Porque aí a gente já está falando de crimes mais sérios, que envolvem violência, ameaça e tal. E aí, nesse sentido, a gente perde essa possibilidade. Mas dentro da metodologia de resolução de conflitos, existe um espectro muito grande de alternativas de resolução. Então, esse é o trabalho que a gente faz no GCRIM, dos acordos mais inusitados. Por exemplo, briga de vizinhos porque estava disputando, os filhos brigaram no parquinho, por exemplo. Então, vamos fazer o seguinte, você vai se comprometer, no momento em que você encontrar ele em qualquer ambiente ali dentro do condomínio, você não pode, não é uma medida protetiva, não é nada disso. É só um acordo feito ali, e eu vou falar para você que assim, o sucesso é grande, porque a gente não tem uma reincidência muito alta. Apesar da gente ter um ou outro episódio ali de pessoas que são reincidentes e pessoas que estão ali há anos brigando no GCRIM, a gente tem uma taxa de resolução considerada bem satisfatória, né? Até mesmo você vê pela possibilidade, pelos arquivamentos que a gente faz ali no GCRIM. Então, sem dúvida nenhuma, é uma das possibilidades que a gente tem de explorar para diminuir um pouco o gargalo do Poder Judiciário. A gente já tem hoje uma demanda muito alta de ações, né? Olha os advogados aqui que me dizem, a gente tem uma quantidade de processos que o juiz não tem conta. Olha só para você ter uma ideia, na violência doméstica lá de Bangu, a gente tem em torno de 6.700 processos hoje em aberto para um juiz. Então, se você fizer um cálculo rápido, não dá para ele analisar todas as ações, olhar detalhadamente cada uma dessas ações. Então, se a gente não buscar outras metodologias para resolver esses conflitos, né? E aí, obviamente, na violência doméstica a gente tem uma limitação, porque a lei ela já trata, por exemplo, os crimes que acontecem no GCRIM, se forem contra a mulher, já não vão para o GCRIM. Entendi. Já entendeu? Olha só, eu tenho uma gama de crimes que aqui eu consigo fazer a conciliação. Mas se eles forem violência contra a mulher, ele já não tem essa... Já é outro patamar. Outro. E aí o cara, inclusive, é preso. Tem toda uma consequência que pro GCRIM é mais difícil de acontecer. Entendi. Então a gente tem essa preocupação também de não acabar colocando dentro de um mesmo pacote e banalizar. Sim. Então a gente tem que fazer acordo? Tem. Mas quando toca em algum outro aspecto, a gente precisa preservar também, como é o caso da violência doméstica, por exemplo. Então, mas sem dúvida nenhuma, o que gerou essa conversa, esse bate-papo, foi justamente uma conversa entre mim e o Rafa, que foi no sentido de que, cara, se nós não buscarmos novas formas de resolução de conflito para evitar essa demanda, o judiciário vai explodir. Sim. O judiciário não vai aguentar. Ou ele não vai aguentar, ou então as pessoas não vão ter aquele processo solucionado nessa vida. Exatamente. Não é isso? Porque hoje está em 6 mil, amanhã pode ser 12, 18 e assim sucessivamente, porque desde que eu me entendo por gente, a justiça ela é amorosa. Né? E eu achei sensacional essa forma de resolução, né, de conflitos através da conciliação para o desafogamento de processo no judicial. Exato. Eu falei, cara, vai ser a entrevista, né, Rafael? Por aí. Ele está falando de crime, né, que é a área dele. Ele puxa a maior sardinha para a área dele. Eu tô só de olho nesse cara. Mas também na tua área ali, na trabalhista, previdenciária, também tem essa resolução de conflitos. Pegando um gancho do que o Stênio está falando, é o seguinte. A Justiça do Trabalho já tem no bojo dela um artigo específico, que é o artigo 764 da CLT, que diz que todo tipo de processo tem que primeiro entrar pela conciliação. Eu costumo brincar, às vezes, com os meus alunos. Eu fui professor do curso Excelência, que é o curso onde eu conheci o Stênio. É um curso voltado para a preparação da OAB, que a guerra é para quem é idiota. Para quem é inteligente, ele vai conciliar. Porque, olha só, vamos imaginar o que a gente está conversando aqui agora. Você sabe quanto é que custa, pelo menos, um processo para o judiciário, para a nossa sociedade? Vocês têm noção de quanto custa cada processo? R$150 por mês. Vou multiplicar o que o Stênio falou aqui agora. 6 mil e quanto? 6.700 processos. Multiplica isso por ano e multiplica pelo número de processos só de um juizado. Caramba. O que eu, Carlos Rafael, Robson, Fábio, Stênio e os demais da sociedade pagam porque a gente não teve uma solução de conflito? É mais de 1,5 milhão aí. Isso a gente está falando de Uma vara. de um juizado. Olha cidade só, bem gente. pequena, né? Exatamente. Agora você imagina o que tem dentro do bojo do judiciário inteiro, que são várias áreas: direito do trabalho, direito previdenciário, direito esportivo, direito criminal, e assim vai. Então, quando nasceu essa ideia minha e do professor Stênio fazer esse podcast, trazer justamente à baila a ideia de que conciliar
é o melhor norte não só para as partes, mas sim para a sociedade como um todo. Só que o judiciário hoje, ou melhor, a sociedade como um todo, a lei, ela é um pouco engessada, porque nenhuma demanda não pode ser discriminada. Ela pode ser levada ao judiciário, embora tenha feito um acordo aqui. Tipo, foi feito um acordo no sindicato. Você pode pegar aquele acordo no sindicato e você pode questionar algo que foi feito. Então, levando ao judiciário, a chancela é a real. Então, o judiciário começou a observar o seguinte: se a chancela é minha, eu vou começar a criar mecanismos dentro do próprio judiciário para que as coisas começam a realmente acontecer, acabar. Sim. Porque não adiantava nada o empregador pagar no sindicato e depois o empregado colocar na justiça. É isso que eu ia falar, não valeu de nada então, exatamente. Essa ação aqui. Não valeria de nada. Descredencia até, né, os sindicatos. Exatamente. Enfraquece. Enfraquece os sindicatos. Sim. Mas aí a gente entra numa outra seara, porque também existem certas culpas que o sindicato tomaram em função dessas situações, por mesas negociais, aí a gente entraria numa outra situação. Aqui agora a gente está falando de conciliação. Fica para um próximo podcast, então. Sim. Eu estou só convidando você. Eu estou usando vocês aqui para vocês voltarem. Vai ser sempre um prazer. Quantas vezes você quiser, Com que é tanta certeza. coisa para falar. Muito. E eu tinha... Isso daqui, eu reduzi bem a qualificação desses caras aqui, senão eu ia ficar aqui 2 podcasts falando da qualificação deles. Eu falei para o Rafael, vou dar uma reduzida aqui, porque é muita qualificação. Então, cara, vocês ficam... Assim, com certeza nós vamos fazer novos episódios aqui. Pode falar, Rafael. Então, dando continuidade, aí, dentro desse mecanismo, a Justiça do Trabalho ela começou a ter esses institutos para começar a fazer com que tivesse, de fato, a chancela do Judiciário. Então, foi criada a Sejusc, por exemplo. A Sejusc é um órgão do Judiciário dentro da Justiça do Trabalho, que ela só faz audiência de conciliação. E tem aquele valor. O cara fez um acordo ali, não tem como ir para outra esfera, porque já está dentro do judiciário. Só que hoje também tem diversos outros métodos que muitos advogados não usam e poderiam usar. Até mesmo para o lado do empresário. Eu sou advogado trabalhista que milito tanto para reclamante, tanto para reclamada. Certo. Hoje existe, por exemplo, o HTE. O que significa o HTE? O HTE é o acordo em que se faz com o empregado, mediante uma solução em que ele está com o seu próprio advogado, já chega ao judiciário com um acordo pronto só para homologar. Pô, sensacional. E não é usado. Muitos advogados sequer sabem Desconhecem por completo. essa metodologia de fazer a conciliação aqui fora, levar para um juiz do trabalho, que os juízes do trabalho, para mim, são fantásticos. Pensa nos caras, gente boa, é juiz do trabalho. Sim. Eles querem se ver livre Eles daquilo querem ali resolver da melhor maneira problema possível. da melhor maneira possível, porque eles entendem que a conciliação, de fato, é melhor para todo mundo. E é mesmo. Como o professor Stênio está falando aqui, na hora da raiva, e a raiva passa. Sim, a poeira baixa. Né? Né? A poeira baixa, a frase que ele usou foi essa, né? A poeira baixa. E a raiva, de fato, Sim, passa também. depois que sai da delegacia, depois pensa, fala, por que eu fiz isso com o Fabinho, Pois cara? é. Pô, o Fabinho é meu camarada. Pô, Fábio, vamos tomar uma cerveja, vamos bater um papo. Aí tenta lá te retirar e não consegue, aí chega no dia lá e acaba resolvendo o problema. Estacionou o carro na minha garagem, mas, pô, né? Não faz mais isso. Não faz mais isso, vamos tentar não vou resolver. quebrar mais teu carro. Exato. Tudo é você, mas você é o exemplo. O certo não era chegar nesse fato, mas já que já chegou, vamos tentar resolver da melhor forma possível. Sim. Então, o judiciário hoje, observando esse tipo de coisa, começou a fazer exatamente isso. É criar metodologias dentro do próprio judiciário para a coisa acontecer. Sensacional. E assim, dando vênia à Justiça do Trabalho, essa ideia começou com o direito do trabalho. Porque a lei que o professor Stênio cita, ela é de 95. A CLT ela começou em 1443. 1943. 1943. Tudo bem que depois veio a reforma. Mas a 2017. reforma permaneceu essa nomenclatura, essa diretriz, esse escopo de se fazer
a conciliação. E isso foi ramificando para as outras áreas do direito. E nós podemos citar aqui, por exemplo, o juizado de pequenas causas. Ainda que não se tenha a conciliação, o juizado de pequenas causas, o procedimento é todo da Justiça do Trabalho. Se vocês observarem, por exemplo, vamos lá, vamos falar sobre processo. Se distribui o processo, citação, marcou conciliação. É exatamente como é na Justiça do Trabalho. Aí tem a primeira audiência, que pode ser a audiência de conciliação, ou ACIJ, que é a Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento. Da onde nasceu isso? Da Justiça do Trabalho. Isso eu não estou falando... Não está sendo inventado, isso daí é fato. É fato. Isso Sim. é uma afirmativa. E isso vai fazendo com que as coisas realmente vão ganhando corpo, vai ganhando cotejo para que as coisas vão se melhorando, evoluindo. né? Vão melhorando. Exatamente. Evolução que você, mesmo você no processo. imagina, pegando carona novamente aqui no Estênio. Estênio, um juiz togado, em vez de estar julgando um homicídio, né, um feminicídio, uma coisa muito mais gravosa, Claro. ele está tendo que julgar uma briga de vizinhos. Não tem cabimento. Exatamente. Sabe? Não tem cabimento. Sim. São coisas assim que, se a gente observar, é muito mais complicado. Voltando um pouquinho agora aqui na Justiça do Trabalho. Você vê, você pleitear, por exemplo, um adicional de periculosidade ou um adicional de insalubridade. Normalmente se paga a perícia. Tem um perito para poder fazer isso. A sociedade sabe quanto custa esse perito? Ele está predisposto a pagar esse perito? E aí, como é que faz? Então, se a gente não tiver esse termômetro, o advogado não tiver esse termômetro da conciliação, a coisa fica tudo muito mais complicada, tudo muito mais morosa e a coisa não anda. E a gente precisa evoluir. Sim. Precisa evoluir. A gente precisa evoluir nesse sentido de que a conciliação sempre será o melhor negócio. E eu acho que é bom para todo mundo, né, Carlos? Tanto para o advogado quanto para o cliente lá do advogado, né? E tanto para o juízo também. Sim. Né? É bom para todo Sim. mundo. Tem uma frase antiga que meu pai falava, que mais vale um mau acordo do que uma boa briga. É uma frase antiga que ele falava. Perfeito. Né? E isso veio muito em voga agora na minha cabeça aqui. Bob... Robson, né? eu costumo falar uma frase lá no GCRIM, quando eu estou treinando os conciliadores, que eu falo o seguinte, olha, o melhor acordo que tem é aquele que os dois saem meio chateados. Ah, é? É o melhor acordo que tem, porque esse você tem certeza que cada um cedeu um cedeu um pouquinho pouco. para chegar a um É. consenso. Legal. Do contrário, não é acordo, é sentença. Porque a sentença, em regra, que também não é garantido, né? Porque ele pode não dar 100% daquilo que é pedido, mas a sentença normalmente favorece um e desfavorece o outro. Sim. O acordo não. Você vai ceder um pouquinho, ele vai ceder um pouquinho. E aí você tem os dois relativamente insatisfeitos, mas com um acordo feito. Legal. Né? Aí não... E num lapso de tempo muito menor. Exato. Então, vai ajudar todo mundo nesse sentido. Acho que esse é o grande negócio. Eu acho que a resolução de conflitos aí por conciliação é um grande negócio. Ele puxou lá a sardinha para ele, né, da parte criminal, trabalhista e da parte desportiva também. Vou tem. puxar para mim. Eu acho bom, porque você tá com o cara que estaciona o carro no lugar errado até agora aqui. Então, vamos lá. Vamos mudar esse jogo aí. A justiça desportiva, ela tem por si própria, como característica, a conciliação e a arbitragem. Né? Digo isso por quê? Porque antes de qualquer demanda no âmbito desportivo parar no judiciário, ele tem que passar pelos seus tribunais administrativos, ou seja, os tribunais de justiça desportiva. Para que serve o Tribunal de Justiça Desportiva? Para resolver questões disciplinares referentes ao esporte. Tá? Esse é o ponto principal. Então, ele é um tribunal administrativo, entretanto, com respaldo jurisdicional. Por quê? Porque se cada modalidade desportiva que tem o seu próprio tribunal desportivo, se você adentrar antes na justiça comum, sem passar pela justiça desportiva, o juiz vai negar. Vai falar, vocês têm um tribunal, primeiro passa por lá. São 60 dias ali da resolução para depois acionar o judiciário. E nesse contexto, né, a gente tem lá para tratar as suas comissões disciplinares, que é o que a gente chama de primeira instância dentro da justiça, e temos o tribunal pleno, que é o tribunal que vai julgar o recurso. Não é? Então, tratando especificamente de uma modalidade esportiva, eu, enquanto presidente lá do Tribunal Desportivo do Atletismo, qualquer questão que passe
por indisciplina, descumprimento de regra, tem que passar por esse tribunal, pela comissão que vai julgar, seguindo as regras previstas no Código de Justiça Desportiva. E se ali não for resolvido, aí sim pode ser que isso venha a virar uma demanda judicial. Então, por si próprio, ele já tem essa característica de conciliação. Mas vamos falar especificamente da conciliação. Aí eu vou falar enquanto advogado, os amigos aqui é a mesma coisa. Imagine um litígio, uma questão que possa envolver o atleta e seu agente. Alguma coisa de norma contratual que não ficou muito claro. Entre as partes ali. Entre as partes. E aí, quem pode ser esse conciliador? O advogado da área desportiva. Por quê? Porque tem que ser contratado uma pessoa expert no assunto que possa trazer aquele litígio para uma conversa e dali chegar a um acordo onde ambos vão ceder, tem a cláusula da confiabilidade, isso não vai ser exposto, isso não vai ser vazado a ninguém, e aquela relação pode ser mantida, porque se resolveu o conflito, diferentemente, não é, da arbitragem. A arbitragem, ela tem regras próprias, então, tais, né, Tribunal Arbitral do Esporte, ou CAIS, como assim chamam aqui também, que é Corte Arbitral do Esporte. Não teve o caso do atleta Gabriel Barbosa, do Clube de Regatas do Flamengo? Qual foi o caso? Tá lá, ele foi julgado, né? Ele foi levado à corte arbitral porque ele foi julgado aqui pelos tribunais desportivos, onde tratava especificamente dele ter se negado a fazer um exame antidopagem. Na verdade, ele atrapalhou ali aquela questão toda. E aí, tem previsão legal para isso. Por quê? Porque o CAIS, ele é reconhecido e chancelado pela FIFA, pelo Comitê Olímpico Internacional, então isso foi subindo até chegar lá e vai ser julgado. Ele está jogando sob efeito suspensivo. E lá vai ser julgado com regras próprias, com aqueles juízes, né, na condição de árbitros, não do futebol especificamente. Estou dizendo pessoas que entendam do assunto, né, que estão lá dispostos a esse comitê internacional, esse tribunal internacional, que vai julgar o caso dele e saber se de fato ele merece essa punição de 1 ano, se aquilo ali foi só um destemperamento dele momentâneo, que pode ser resolvido de uma outra forma, mas existem regras próprias para isso. Então a arbitragem não se confunde com a conciliação nesse sentido. Mas a natureza do próprio direito desportivo, da esfera do direito desportivo, ela já é propriamente dita de conciliar, sempre, porque esse é o melhor caminho. Achar solução para o conflito, para que a partir daí isso não precise ser judicializado, porque, como bem dito aqui pelos colegas e por você mesmo, e isso sendo judicializado, é uma estrada muito longa. É um caminho muito complicado, muito denso. A gente tem casos aí de jogadores de futebol ingressaram na justiça trabalhista, enfim, buscando aí os seus direitos. Entretanto, a gente sabe que os clubes de futebol, eles têm regras próprias, dentro da própria justiça, né? A maneira de se cobrar, né? A execução que é permitida, o bloqueio de valores, tudo isso segue normativas diferentes dentro da própria justiça comum. E aproveitando, Tony, agora eu vou dar uma de Carlos Rafael aqui. Aproveitando o gancho do professor Stênio, eu adoro quando ele fala isso. Aproveitando o gancho do professor Stênio, também existem casos na justiça desportiva que não tem conciliação, não tem jeito. Ele citou ali os casos hediondos, né? No caso, também acontece isso na justiça desportiva? Não, aí vai adentrar diretamente a justiça comum. Tá. Cometer um crime, justiça comum, algo que fere a relação de emprego, preceitos constitucionais, direto justiça comum. A ideia dentro da justiça desportiva é tratar de temas relativos ao esporte dentro da sua conjuntura geral. De prática, de regras, de avaliação. Não teve a tal polêmica aí da luta lá na Olimpíada? Sim. Aquilo ali existem regras próprias para o confronto, por exemplo, daquela luta. E aí o que foge um pouco disso daí, se pede exames específicos. E foi o que ocorreu. E os exames disseram que estava dentro do contexto para que se houvesse aquela luta. Então, quando o COI aceita aquele entendimento, né, que obviamente foi da junta médica, né, cada um dentro da sua especialidade, é porque, de fato, não existia uma vantagem, teoricamente, que aí está sendo ventilada ao público. Ô Robson, Sim. só para colocar algo a mais naquilo que o
o Fábio está falando, é como se fosse um código de ética. Acontece muito com nós, advogados. Se nós não seguirmos aquele código de ética, vem ali a OAB e tenta nos direcionar ou a ter punições de advertência, suspensão e por aí vai. É mais ou menos dentro desse contexto que o Fábio está falando. Existe um código, eu não sei se é código de ética, Fábio. Tem. Né, um código em que o atleta de futebol, o atleta Cada modalidade ela tem um regimento próprio. Regimento próprio. Tem. Entendeu? Então, assim, se o atleta não seguir aquele regimento próprio, aí de fato pode vir a ter qualquer tipo de problema dentro daquele contexto. Vou dar um exemplo só para ilustrar. Veja bem, o próprio jogador, ele sabe que ele não pode dar uma entrevista pós-jogo criticando abertamente a arbitragem. Aquilo está previsto no regulamento do próprio campeonato. Tá acontecendo pra caramba. Acontece, mas eles dão aquela fugida, mas aí quando acontece são o quê? Eles são punidos ali. São punidos, são indiciados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, ou Tribunal de Justiça Desportiva, se for especificamente regional, Rio de Janeiro. Como estamos falando de brasileiro, é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, que coincidentemente é no Rio de Janeiro, mas ele é nacional. E aí ele vai ter que se justificar. E ele vai ser punido dentro do que diz o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E o próprio regulamento do campeonato. Não é? É igual ao atletismo. Eu sou lá do atletismo. Existe um regulamento próprio para o campeonato estadual de atletismo. Existe um regulamento, uma regra própria. Como existe a própria regra do jogo. Não é? Se o rapaz for lançar o dardo dele passar da linha, ele queimou. O lançamento dele não é validado. Mas tem as infrações éticas, né, disciplinares, etc. E se são profissionais, eles têm que estar ligados nisso, né? E se eles não estiverem ligados, eles têm que ser orientados através de técnicos, diretoria e tudo mais, de como funcionar ali. Não é isso? Exatamente. Bacana. Aqui, a segunda, vocês estão falando, eu estou anotando aqui, tá? Para metralhar vocês aqui. Considerando todas essas explicações, né, das três esferas, como é que vocês enxergam o papel do conciliador, do mediador ou do árbitro nesse processo, tendo em vista que eles estão ali diante de um juiz, vamos falar assim, né? E para vocês não parece um pouco arbitrário acreditar que essa autoridade possa de fato conseguir um acordo sem que seja usando a força do Estado? Olha, Robson, eu como advogado, eu sou um exímio conciliador. Eu instruo o meu cliente naquilo que sempre será melhor para ele. Vamos falar sobre economia, vamos falar sobre dinheiro, vamos na raiz. As pessoas ainda têm muita base, né? Ainda tem muito bloqueio em falar em dinheiro. Sim. Quanto mais o meu cliente ganhar, eu irei ganhar. Sim. Só que eu sei até onde eu posso ir para ganhar aquele direito para o meu cliente. Por exemplo, o direito do trabalho e o direito penal, eles se assemelham muito, porque eles trabalham muito com o instituto da primazia da realidade. O que significa isso? Nem tudo que está em papel é a verdade real dos fatos. Então, o Stenner ele falou uma coisa muito interessante aqui, que ele falou assim, às vezes tem uma sentença em que uma das partes, embora ganhadora, vamos dizer assim, não fica tão satisfeita. Quando ele me diz isso, ele tá me dando um recado do seguinte, a gente coloca, às vezes, situações em que o cliente ele te passa num código de entrevista e dentro daquele código de entrevista você joga dentro do processo, na hora de provar você não consegue. E aí, será que a justiça ela foi mal feita? Ou se a gente não conseguiu atingir as provas que realmente a gente deveria ter? Por que é interessante abrir essa caixa do processo? Porque tudo aquilo que o teu cliente fala, talvez não seja exatamente daquilo tudo que aconteceu. Porque a outra parte também tem uma outra coisa para ser falada. Sim. E em muitas oportunidades não está falando de maldade. Ele está falando daquilo que de fato aconteceu. Só que talvez não tenha acontecido do modo em que ele está colocando. Então você tem que saber até onde você vai. Será que às vezes vale a pena se discutir processos de hora extra muito extenso? Ou é melhor a gente, de repente, tentar fazer uma composição? Declaratória de vínculo. A pessoa trabalhou sem carteira anotada. Aí, no dia, tem necessidade de levar a prova.
que é a prova testemunhal, não leva a prova, mas tem uma proposta de acordo, será que é interessante querer ouvir o Estado? Ou é melhor você chegar para o teu cliente e falar, olha, a conciliação vai ser muito melhor. Sim. Porque vale mais um pássaro na mão do que dois voando. voando, com certeza. Exatamente. Então, todas essas situações, o advogado ele tem que ter essa sapiência, né? Essa É. inteligência. Porque eu vejo muitos até processos- delicadeza, né? Sim, é o feeling que eu falo. Né? Né? Porque é o que você falou. O advogado ele ganha mais se pedir mais no processo. Vamos botar assim, se a causa é 100 mil reais, ele vai ganhar muito mais do que se a causa for de 10 mil reais. Mas para essa de 100 mil reais, tem que ter ali uma coisa coesa, né? Porque o juiz não é bobo, ele vai analisar e falar, pô, tá pedindo danos morais aqui de 80 mil porque o cara trabalhou um mês sem carteira. Então o juiz já vai ver que o advogado é olho grande ali. Pode ser que sim, né? É isso, mais ou menos isso que você está falando. Sim, às vezes, em certas situações, se pede dentro daquilo que às vezes não, de né? fato, né? De fato, a gente pede exatamente como o teu cliente narra, só que quando vai abrir a caixa do processo, não é exatamente aquilo. Sim. Eu, por exemplo, eu não faço pedido, depois de 15 anos de profissão, militando diretamente no direito do trabalho e direito previdenciário, eu não faço mais pedidos como eu fazia antes, porque eu sei exatamente aonde vai chegar a resposta do Estado. Como a banda toca, né? Já Você tem sabe uma como a regra. banda toca. Já Tem uma Né? regra. Olha, Você já tem uma regra, não é isso, Fábio? Não é isso? É. Você acaba tendo uma regra. Sim. É óbvio, tipo, eu tive um caso lá no escritório, eu não vou citar aqui Por o nome da questões pessoa, éticas. por questões éticas, de sigilo. Tô brincando. Eu dei treta aqui no meu programa. Aquele cita, fala. E foi muito interessante, foi um caso em que o meu cliente, uma pessoa maravilhosa, ele é gay, e debochavam dele dentro do contrato de trabalho. E ele me procurou, nós sentamos, nós conversamos, e falei, olha, mas a gente precisa das provas assim, 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 assado. E no primeiro momento, porque esse é um tipo de processo que você tem que ter muito cuidado, tu tem que fazer ele muito certinho para não dar nada de errado, porque a ação dele, por exemplo, era muito mais voltada para a gente tentar o dano moral do que as verbas, porque já haviam sido quitadas as verbas. E, de fato, ele fez tudo muito certinho, as testemunhas realmente... Enfim, nós conseguimos um dano moral para ele bem maior até mesmo do que eu pensei que poderia. Mas esse era um caso mais detalhado, mais específico. E as pessoas estão achando que qualquer coisa vai gerar dano. Isso acontece muito, por exemplo, no juizado de pequenas causas. Você vê, às vezes a pessoa vai numa C&A da vida, né, nessas lojas aí, passou, tá pitando, quero dano moral. Ah, entendi. Na minha concepção, isso é um mero aborrecimento do cotidiano. Pô, se cada pito daquele ali de 10 mil reais, a loja Pois de é. fecha. Por aí, Já aconteceu com vocês sair da loja Já. Então, fica com a maior cara de que não fui eu, assim. mas Eu levanto logo as mãos, não fui eu não, mas, hein? mas isso é um mero aborrecimento do cotidiano. Aí voltando de novo lá naquilo que o Stênio estava falando. Aí em vez do juiz estar julgando uma negativação indevida, ele está tendo que julgar uma passada ali de que tem um defeito no alarme e apitou. Rafa, é cultural, né? A gente também, assim, óbvio que o acesso à justiça, ele foi amplificado nos últimos anos, né? A gente teve as normas, inclusive a própria 9.099 promoveu esse acesso. No momento em que ele deixa que a gente possa ingressar, inclusive sem advogado, olha que bacana, né? Você pode ingressar sem a necessidade do advogado ali no primeiro nível, você amplifica as demandas. Só que também essa linha que o Rafa falou é muito difícil. As pessoas pararam de entender que algumas coisas são só aborrecimento e passaram a querer judicializar tudo. E tem um detalhe nisso tudo aí, que é justamente a transformação social. Essa correria do mundo contemporâneo traz mais aborrecimento. Imagine qualquer tipo de aborrecimento você judicializar. Pois É isso que está causando acontecendo. esse engessamento no judiciário brasileiro. Então, quando você concilia, você já elimina ali o foco do problema. Porque tem coisas que caem no judiciário, até nas pequenas causas, e sai
com decisão de mero aborrecimento, de verdade. E sem ninguém ganha nada Sem ali. ninguém ganha nada, mero aborrecimento. Aí eu te falo, aí movimentou toda a máquina. Do judiciário. O dado que eu trago aqui, que um processo por mês custa R$150, eu pesquisei no IBGE. Então, se você multiplicar 150 por 12, dá R$1.800 de um processo. De um processo num ano. Caramba, cara. Para falar de algo, de um mero aborrecimento que eu, autor, Stênio, réu, não se conseguiu resolver. Foi apenas um mero aborrecimento. E tem uma outra coisa também bastante interessante, que aí eu não vou sair em defesa dos meus colegas, porque pelo menos isso eu posso falar do meu escritório, posso falar do escritório do professor Fábio, que é a capacidade que o advogado hoje tem de filtrar essa situação. É ensinar a sociedade que ela tem que provocar a justiça com algo sério. Sim. Algo plausível, né? Não é qualquer coisa. Qualquer coisa. Calma aí. Eu tô me sentindo... Vou entrar na justiça. Tô afim de entrar na justiça hoje. Então, assim, essa culpa também é de nós, advogados, que a gente precisa passar para a sociedade que aquilo que dá, o que não dá. Não é aquela coisa que eu canso de ver aí, em Instagram, vamos ganhar um dinheirinho. As coisas não funcionam assim. Litigância pela litigância. Vamos brigar. Pois é. Está O próprio Código de Ética veda isso. Exatamente. Não é para você chegar e tentar a todo custo ter um cliente. Na verdade, eu já tive casos de cliente me procurando e ele saiu do meu escritório convencido de que não era para entrar com a ação. Bacana. Porque é assim que funciona. Não enganar o cara. Exatamente. Né? Senão porque... tudo pode. Não, vamos sim. Entendeu? Porque aí você. Aquela maneira de você cativar e ganhar o cliente é você agindo pelo correto, pelo princípio ético que o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil tem. Claro. Você tem que convencê-lo da verdade. Sim. E ele volta quando precisar de verdade de você. Inclusive dizendo pra ele, olha, você não faz jus, tá? Exatamente. Isso aqui não adianta você ingressar com uma ação Exatamente. que você não vai conseguir o que você está pedindo. E tem muito. O dano moral virou uma indústria, né? Sim. E assim, por um lado, qual é a resposta do Poder Judiciário? Vamos tabelar isso. E aí você hoje entra com uma Tem uma ação, margem, né? Tem uma aí ele margem. te dá R$1.000 de dano moral. Aí eu faço a seguinte pergunta, vale a pena o desgaste? Porque quanto tempo você demora até finalmente ter a sentença? Finalmente você receber esse valor? Então, o judiciário está respondendo. E a parte que ele levou, né, Stênio? Porque dos R$1.000 aí, ele vai ter que pagar os honorários advogados. Não, e olha o que eu falo do advogado também. Essa questão da litigância, pelo menos no GCRIM, é visível. Tá? Porque o advogado do GCRIM, em regra, tá? Ele não é criminalista. Ele é um civilista. Por quê? Porque o seguinte, eu sou cliente do Rafael. Eu briguei com você, meu vizinho, tá? A gente caiu na mão. Com ele. Briguei com o Fábio. Parei o carro. O Fábio O Fábio é o cara. Aí eu brigo com o Fábio. É o que faz a besteira aqui na mesa, ele. Aí o Fábio me xingou. Beleza? Aí o Fábio me xingou, eu procuro o Rafa, falo, Rafa, olha só, eu quero dano moral. Aí o Rafael me representa no JEC, porque o valor é baixo, né? 40, com advogado dá para entrar até com 40 salários mínimos. E aí chega para ele, né, uma intimação lá para ele comparecer no GCRIM. Por quê? Porque como houve ofensa, a ofensa pode até gerar um dano moral aqui, mas também é um crime, né? A injúria é crime. Sim. E aí eu recebo a minha cartinha dizendo o seguinte, Tênis, você tem que comparecer lá no GCRIM para poder ir numa audiência de conciliação, porque teve ofensa, a gente foi à delegacia, aí eu ligo pro Rafa, olha só, tem uma audiência de conciliação para ir no GCRIM. O Rafa vai aparecer lá, o Rafa é civilista, Sim. O Rafa não tem nada a ver com o criminal. GCRIM. Só que a postura do Rafa em audiência é para defender os interesses do Stênio. E aí a gente começa a ter uma postura de um advogado. Primeiro que a audiência de conciliação dispensa a presença de advogado no GCRIM. Tá. Então a gente já tem a primeira coisa que é justamente para resolver o conflito. Sim. Quanto menos pessoas eu tiver nessa audiência, melhor. Eu já tenho que ouvir eu tenho que montar 3 histórias. A história de quem foi a vítima, a história de quem foi o autor e a verdade. Eu sempre falo isso nas audiências. A verdade, ela tangencia tanto um lado quanto o outro. Não é que você está mentindo, mas se eu fizer isso aqui no Rafa, para você pode ser um cumprimento de saudação, para ele pode ser uma agressão física. Sim. A mesma ação, por 2 perspectivas diferentes, a gente vai ter 2 condutas completamente diferentes. Um cumprimento entre amigos e um crime. Entendi. E obviamente que a gente tenta ouvir as partes e aí a gente vai tocando na questão da consciência. A gente vai, por exemplo, tive um episódio lá de uma senhora que foi acusada de ter furtado um bem na feira.
né? Ela tava, a senhora da barraca estava ali, administrando aí, ela acusou a senhora de ter colocado um produto lá na bolsa dela para sair. Só que a senhora era uma juíza. Uma Uau. juíza federal, aposentada. E aí foi a polícia, foi tudo, e aí vieram para a audiência. A audiência foi incrível, porque eu tive que chamar os advogados em particular. As partes estavam mais controladas emocionalmente do que os advogados, cara. É sério? Juro. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, a equipe continuou na sala de audiências para manter as duas partes ali em calma. Eu chamei os dois advogados no particular, fui numa sala, chamei os dois e falei, vem cá, o que está acontecendo? Aí cada um explicou a sua história. Eles tinham uma relação pessoal com as partes. Então, um era familiar de um e o outro ali era amigo da outra. E eu falei, gente, olha só, vocês perceberam uma coisa? Eu não consigo resolver a audiência por causa de vocês. As partes estão dispostas a fazer um acordo, mas vocês, Estão advogados, enlouquecidos. nenhum dos dois era da área criminal, eram civilistas que trabalhavam em setores diferentes e que foram chamados ali porque eram amigos das partes, um era familiar, outro era parente e amigo. tudo mais. E aí a gente tem esse problema. Ou seja, aí a gente saiu apertando mão, foi ótimo, porque no final a audiência fluiu, por quê? Porque os advogados aceitaram o na acordo. real. Você, eu não sou o protagonista, É, então. exato. Eu sou o antagonista. Ah, tá, agora vamos lá, vamos voltar lá. E aí eu trouxe eles de volta. Cara, foi o episódio mais estranho que eu já tive lá, que foi de resolver conflitos entre os advogados. Não, sensacional. Então, essa coisa que o Rafa falou da gente ter a responsabilidade, né? Pela não litigância. Vamos parar de brigar, gente. As pessoas estão achando que o judiciário não é uma indústria, né? E o juiz entendeu já isso. O judiciário já está bem pacífico em relação a enriquecimento sem causa. O que é isso? Eu não vou te dar uma indenização superior ao que efetivamente você sofreu. Muito embora esse dano moral seja íntimo, seja de foro íntimo, eu não tenho como mensurar o quanto você sofreu. Eu não consigo te dizer. A dor é própria, ela é íntima. Tanto que os crimes contra a honra, que é injúria, calúnia, difamação, a gente tem esse problema, né? O quanto doeu pra você eu te chamar. Porque, por exemplo, você tem um apelido de infância, né? Por exemplo, eu tinha meu apelido de infância lá, era Batatinha. Era Batatinha. Eu ficava pé da vida quando me chamavam de Batatinha. O meu era hiena. Hiena. É que Mas- eu ria de tudo. Olha, Aí, olha só, apelido, hein? se eu chamar o Fábio de hiena, qual é a dor que o Fábio vai sentir com essa ofensa? Nenhuma, provavelmente. Qual era o teu apelido, Fábio? Vamos botar pra jogo. De verdade? De verdade. Fofão. Fofão. Por que fofão? A bochecha Chamou a desse bochechão aqui. tamanho. Tu fez a harmonização facial? Não. Não? Ele diminuiu Ela mesmo. sozinha. Olha que maneiro, hein? Fofinho. Inclusive, a minha galera lá Agora da, fofinho. a minha galera da Vila da Penha lá, até hoje Era me fofão. chama de Fofão. fofão. Fábio, doutor Fábio. É isso aí. Sensacional. Meu hiena, já imaginou numa conciliação? Falar, hiena, não acredito que é você. Vou rir. Né? Hiena, eu vou rir. E você, já teve apelido, ô, Carlos? Tive, o meu apelido eu me formei no Instituto Iguaçuano de Ensino, em Nova Iguaçu. E um professor meu, que é meu amigo particular até hoje, o professor Cristiano, ele me chamava de Papa Capim. Papa Capim é aquele índiozinho da Mônica, da turma da Mônica. Sei, claro. Eu só sabia que era Papa Capim. Porra, o cara, até hoje, muita intimidade que nós temos, a gente mora próximo, ele só me chama de Papa Capim. Fala, Papa. Não chama nem Papa, mais de Papa, Capim. já vai, Né? já reduz. Já, É igual a nossa fala mulher, Papa. a gente fala amor, daqui a pouco é bebê, daqui a pouco é B. Só chama pelo nome quando, né, não tem uma comida em casa, quando chega. Ou Quando tá você não chateado, ajudou. né? A minha me chama até de Robson Lima. O que eu deixei de fazer aqui? Mas vamos nós, continuando aqui. Que bacana isso. E eu acho que credibiliza muito essa evolução no judiciário, né, com a conciliação. Eu acho que credibiliza muito os advogados ali. Ou descredibiliza muito os advogados que querem muito, né, na frente do juiz ali. É isso aí. Uma pergunta que eu ia fazer para você era justamente isso, quando você falou assim, poxa, não precisa de advogado. Porque quando existe, vamos falar assim, a injúria, vamos falar da injúria com os vizinhos, familiares e tudo mais, e, porra, um foi lá na delegacia, entrou, tem que ir no GCRIM, como é que eles chegam? É uma pergunta-chave que eu queria fazer para vocês. Como é que essas pessoas que estão até nos assistindo agora, que tem um parente ou um conhecido passando por essa situação, e, cara, eu quero ligar para esses caras aí porque eu preciso resolver isso. Cada uma tem que ter o advogado de vocês como conciliador, ou eles ligam direto para você e você pode ser o conciliador das duas partes? Como é que Então, funciona? no nosso caso, nós já somos designados, né? Então, quando a pessoa recebe a cartinha para poder comparecer numa audiência, ela vai para uma audiência de conciliação. Até então, a gente tem uma equipe, né, os dias da semana lá, e aí a pessoa vai até o fórum, vai até o juizado especial criminal e vai ouvir lá, chamar no pregão, lá no sistema de som. E ela vai para uma sala específica. Nessa sala vai ter um de nós.
Não existe uma escolha, eu vou escolher o fulano para ser o meu conciliador. Entendi. Não existe isso, diferente da arbitragem, né? Na arbitragem você escolhe ali, as partes convencionam quem será o árbitro responsável ali por Certo. fazer a audiência. No nosso caso, não. O que é interessante, por quê? Porque aí você não você tem total imparcialidade nesse momento ali para poder se manifestar e tal. E o que é bacana, são pequenos detalhes que fazem com que a gente se aproxime das partes. Exemplo, se você for numa sala de audiência, de instrução e julgamento, a posição do juiz e do Ministério Público está sempre um degrau acima do degrau das partes, correto? Se você for numa audiência qualquer com o juiz, ou até mesmo com alguns conciliadores em vara de família, por exemplo, você tem ali a posição estrutural. Quando você vai numa audiência de conciliação no GCRIM, é sempre linear. É todo mundo no mesmo nível ali. São pequenos gestos que fazem com que a gente consiga se aproximar das partes. Né? Então, o primeiro passo é isso. O segundo é quem preside a audiência não é juiz. Em regra, somos nós, conciliadores. E aí existe uma questão natural. Por exemplo, tem audiências que, devido à questão estar tão inflamada, eu saio da minha posição ali, porque é um T, né? Onde as partes ficam aqui, posicionadas uma frente à outra, e aqui fica a equipe de conciliação. Né? Eu saio daqui e sento aqui. Né? Eu me aproximo das partes. Mas por que isso? Porque determinadas situações você vai aproximar, vai fazer o olho no olho mesmo com a parte ali, para ela entender que você está ali para resolver o conflito. Um episódio que aconteceu, que foi clássico assim, tinha uma senhora, né, que já tinha se exaltado no cartório quando recebeu a intimação lá, quebrou o vidro lá do cartório, tentou quebrar o vidro do cartório, tal, teve polícia e tal, e aí foi um dia de audiência e falaram, Stênio, olha, a senhora fulana vai estar lá para fazer audiência, ela é problemática, tal, ela tinha realmente um transtorno, e aí vamos fazer audiência. Né? Comecei na posição natural lá, presidindo a audiência, e ela destemperou, começou a xingar, ofender a outra pessoa ali em audiência, não chegou a ofender, verbalizando, mas começou a acusar ela de um monte de coisas, tal. Eu levantei, sentei ao lado dela, ela gritando. Aí nisso começou a aparecer gente na porta. Eu falei, não chama a polícia não. E comecei a falar no ouvido dela. Senhora, olha só, enquanto a senhora estiver gritando, eu não vou conseguir resolver o seu problema. E ela gritando, senhora, eu preciso que a senhora reduza. Aí ela foi baixando o tom de voz, até que a gente conseguiu o acordo. A senhora que estava ali frente ao outro ali, acusando o outro de um monte de coisa, a gente conseguiu reduzir. Mas isso é o tipo de situação que você vai entender que só na conciliação, e tem que ser conciliadores treinados, preparados para lidar com sensibilidade. Não dá para você chegar, abrir uma audiência e falar... Paciência. Lembra daquela fala da mamãe? Uma palavra branda, calma, furor? Exato. É uma coisa mais ou menos nesse contexto. É assim que funciona. Exatamente. É interessante o que você está falando, porque eu fui numa audiência trabalhista onde o próprio juiz teve toda essa sensibilidade. Ele virou para minha cliente e falou, com todas as letras, a senhora está levando para o coração, vamos ter um pouco de paz, aqui a gente está tentando achar uma solução. E era um processo muito complexo e saiu um acordo por conta da sensibilidade daquele magistrado, juiz. Mas eu achei isso bem bacana. Os juízes do eles trabalho, já têm essa característica. Eles já têm essa característica. Tem alguns que de conciliação. são especiais. Né? Tem alguns que são especiais, outros que são mais... como o Fábio está falando, tem uns que já vem na veia do cara a fazer realmente a conciliação. Apaziguar a conciliação. Eu não vou citar o nome desse juiz, mas é um juiz que eu tenho muito carinho. Ele foi de São João de Meriti, da primeira vara de trabalho de São João de Meriti. Ele, para mim, foi um dos melhores conciliadores que eu já vi na minha vida. Olha, então pode citar o nome dele. A gente não pode citar quando é treta. Mas para elogiar, a gente Eu cita. acho que hoje ele está no tribunal. Há bastante tempo. Eu encontrava muito com ele no Maracanã, nos Jogos do Flamengo. É o Roberto Fragali. O Fragali, para mim, é um dos melhores juízes que tem. Depois do Fragali, eu gosto muito do Fernando, da terceira vara do trabalho da primeira vara do trabalho de Nilópolis. E o Stênio, ele fez uma colocação aqui sobre a colocação linear das partes. Eu achei o máximo isso. Essa colocação linear, isso não acontece na justiça do trabalho, até por posições. Uma questão jurisdicional, exatamente. Né, por posições. Mas hoje, por exemplo, com as audiências virtuais, todo mundo está linear. Verdade. Eu já vi os juízes, inclusive, falando, olha, eu estou no mesmo lado que vocês, eu quero resolver o problema, eu não quero criar problema com vocês. Que legal. Mas se você não tirar um pouquinho o pé do acelerador, teve um juiz que falou isso, eu achei ótimo. Fala sim. Né? Se você não tirar o pé do acelerador, tudo vai ficar um pouco mais complicado. Hoje também ele é desembargador. Eu já até joguei bola com esse senhor, o Carlos Henrique Chenicharo. Para mim, na minha concepção, um dos melhores juízes que eu já atuei próximo. Ele foi juiz da 7ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu.
Top 5 ali, top 5. Pra mim, ele é o top 1. Ele, Caraca, é o mesmo? finado Moisés, finado Henrique. São os caras assim que eu comecei vendo os caras Agir, né? agir, eles como juízes e eu como advogado. E ficou referência pra você. Ficou referência que bacana. pra mim. E o Shinicharo, às vezes, porque o advogado, ele sai daquele métier do fórum, da onde quer que você esteja, vai para outro métier e fala de justiça. É impressionante como se fala de justiça, chega a ser cansativo para quem está do nosso lado. Uhum. Eu fico até com pena das nossas esposas. Que a gente fala e chega na justiça. Não toca no estéreo pra falar disso não, porque ele trouxe a esposa dele. Eu falei, você você foi o também único, é né? doutora, e ela sim, falei, deve ser ótima a conversa Então, de vocês. E Robson, e a advocacia é isso, a gente troca muito. Eu ligo É. pra esse cara aqui, pergunta pra ele. Sempre. Sempre. Às vezes pra desabafar alguma situação processual e às vezes pra pedir um apoio. Vocês são amigos, É parceria, assim, sim. fora, Sim, amigos, sim. mas só Eu falam de... conheci o Stênio há pouco tempo, a gente começou a dar aula juntos no mesmo curso. Aham. O Fábio, eu fiz mestrado com o Mestrado Fábio. juntos. Olha Fizemos que mestrado. bacana. E logo a admiração por ele já foi imediata. É porque eu já tinha um tempo maior É, de de advocacia, advocacia, aí eu ele precisava de me algumas ancorei coisas. muito. Aí Que eu bacana. ia passando pra ele, depois ele foi andar sozinho. O Carlos Entendeu? Rafael tem essa cara de garoto, mas ele é cascudo. É cascudo. Ele já Você tá sabe na... como é que eu conheci o Carlos Rafael? Eu vou explicar aqui, que já teve no meu programa, eu contei a história que eu acho maravilhosa. Eu tava aqui na Samsung, né? A gente... Da Barra, Samsung Da da Barra, Barra. eu tinha quebrado meu telefone celular, comprei um aparelho, não sabia codificar, né? Era Flintstones, né? Não sou garoto, então fui lá para ter um apoio. E ele tava com um problema no eletrodoméstico dele lá. E esse cara sentou do meu lado, aí tô lá, ele levantava toda hora, coisa de advogado, né? Levantava lá. Aí Analisando tudo ao redor. ele meteu um... Diligente, A né? primeira deixa dele que foi um... E ajeitou o topete dele. Se eu tivesse cabelo, eu queria ter igual o dele, que é certinho, na regra. Aí eu falei, e aí, o que aconteceu contigo? Ele falou, não, sou meu, que não sei o quê. Eu falei, você mexe com quem? Ele falou, não sou advogado. Eu falei, pô, eu trabalhava na Rádio Bandeirante. E eu falei, eu entrevisto muito advogado lá, que não sei o quê. Eu falei do meu esquema do podcast. Cara, a gente ficou conversando, viramos amigos. O Carioca tem bom disso, né? Se você tiver 5 minutos de papo, tiver uma empatia, já tá ligando, pô, vamos almoçar, vem no meu Marcar o escritório. chopp. É sensacional. Não, eu ganhei amizade 100% quando eu convidei ele pra jogar uma bola comigo. Ah, Levei é. futebol já. Fome, né? atleta. Fominha. Fominha, né? Eu imagino eu jogando bola com o Fábio, aí eu vou fazer alguma coisa, ele, ó, segundo o parágrafo 3º da lei tal, você estava impedido. Deve ser um porre jogar contra esse cara aqui. Mas que sensacional. Voltando aqui para a entrevista, se vocês conseguem, né, que a gente falou de persuasão aqui, né, se vocês conseguem usar de persuasão como instrumento para o convencimento, por que o Estado não pode terceirizar esse tipo de composição, que é uma pergunta maravilhosa, né, o acordo, no caso, para outros núcleos? E se há previsão legal para isso, já que a gente está falando em evolução de processos? Começa? Vai você? O criminal, eu falo pra você, se a gente pensar nessa fatia de crimes, tá? Uhum. E assim, eu acho que a gente vai migrar, tá? Socialmente falando, a gente vai precisar evoluir para entender que o perdão deve fazer parte de um processo aí de redução do volume de crimes, tá? Por quê? No GCRIM é mais tranquilo, né? Hoje no GCRIM você já tem o Poder Judiciário de frente para isso. Eu penso que futuramente, com as tecnologias, inclusive com a parte que envolve inteligência artificial, o Poder Judiciário vai tentar se desafogar. Ainda não acho que vai ser o suficiente, tá? Então, a pergunta de 1 milhão é, se nós conseguimos hoje pacificar um conflito, né? Nós somos conciliadores, nenhum de nós, conciliadores, somos vinculados ao Tribunal de Justiça como servidores. Nós somos pessoas, nós somos, eu gosto, é um cargo honorífico, né? É um título, é igual mesário, são títulos não remunerados e que a gente possui espécie de mandatos ali de 2 anos, tá? Nesse caso, por que não fazer isso fora? Tá, eu acho que assim, o que falta talvez seja boa vontade. Porque pensa no seguinte, a gente consegue construir um núcleo de resolução de mediação de conflitos, né? Conciliar em esses conflitos. O que me impede de ser uma pessoa
designada ali através de um contrato celebrado com o Estado e tal, para fazer isso de forma extrajudicial. Porque o que hoje nos diferencia? Nada. O que a gente hoje nós não somos servidores públicos, nós já somos pessoas que estão ali para tentar resolver conflito. E detalhe, no amor, porque ninguém ganha um centavo com isso. É meio Nós isso que eu ia perguntar para vocês. É igual quando tem o tribunal de júri, né? Aquelas pessoas que vão ali... Os jurados, eles também vão no 0800 ali, né? Os próprios tribunais desportivos, sem São assim também? E olha que bacana. Então significa dizer que nós estamos ali realmente por uma questão de querer ajudar o próximo, de querer fazer o bem ao próximo. Porque é o que eu sempre falo para os conciliadores lá. Cara, vocês saem da casa de vocês, gastam dinheiro de passagem, às vezes de comida, porque precisa comer na rua, porque as audiências começam 1h da tarde. Você gasta às vezes dinheiro de combustível, se você for de carro. Estacionamento, pedágio, tudo pra isso. sentar aqui, vocês podiam estar estudando, dormindo, fazendo qualquer outra coisa, e vocês saem e vêm para cá para sentar para resolver problema dos outros, cara. E pagam pra isso. E ainda paga pra isso. E olha isso. que fantástico, todo mundo faz isso super feliz. Olha isso que bacana. Isso é que é amor à profissão. Uma das essências da advocacia que às vezes acaba sendo desvirtuada. Não pode. Sim, mas se a gente olha para o outro lado, o que vocês, conciliadores, estão trazendo de benefício para o Estado, para a Justiça, isso tinha que ser remunerado e muito bem remunerado, porque olha quanto que deixou, a gente já falou de números aqui, nenhuma vara nós chegamos a mais de 1,5 milhão, olha quanto que vocês conseguem, né, trazer de benefício economizar financeiro, economizar, pô, isso no mínimo tinha que ser remunerado. É incrível eu saber falei do desembargador Carlos Henrique Chenicharo, só que eu acabei não completando. Ele dizia, às vezes na conciliação, quando uma parte não queria ceder alguma coisa nesse sentido, e normalmente é o reclamante, ele dizia o seguinte: meu filho, olha só, eu tenho idade para ser teu pai. Assim, ele falava assim abertamente em audiência. Tá vendo aquele ali que é o empresário? Ele vai trabalhar com seu dinheiro. Sabe-se lá quando você vai receber isso aqui. Você sabe a infinidade de recursos que cabe para chegar o valor momento né? final. É muita coisa. Até pela questão do poderio econômico, né? Vai ficar ali, ó. Perdurando anos e anos. E esse tipo de papel, fugindo da esfera do estênio, porque na esfera do estênio há necessidade do conciliador, já na Justiça do Trabalho tem um conciliador somente no SEJUSC, ou se não já vai com o juiz togado, que é o juiz da Justiça do Trabalho, que é o próprio conciliador. Eu acho que o papel fundamental para isso tudo acontecer é do advogado. Voltamos novamente a falar sobre o HTE. Eu quase não vejo os meus colegas provocando essa situação, sabe? E o HTE ele só difere na particularidade como um divórcio consensual. Eu não posso ser advogado das duas partes, mas o meu outro colega, que é advogado da outra parte, ele pode entrar em contato comigo sem problema algum para poder conciliar. Ah, que bacana. E é muito mais rápido. E detalhe, porque numa reclamação trabalhista, só para concluir, Fábio, numa reclamação trabalhista a gente vai distribuir a primeira audiência, vai ser daqui a 3, 4 meses. No HTE, em uma semana, 15 dias, está recebendo, por exemplo, a primeira parcela. Resolve rapidinho, né? Você está entendendo? Coisa que você pode ali ver mais ou menos o direito do seu cliente, conciliar dentro daquele conteúdo e chegar onde de fato ligar para o colega. Ligar para o colega. Discutir sobre os advogados hoje não conversam. E hoje ainda tem uma situação que eu tô... isso tem me inflamado por dentro, não sei se o Fábio já tem observado isso, é que a nossa profissão é uma profissão muito séria. Sim. Aí eu fico vendo os merchans... Nossa, tá sem limite. Tá sem limite. Tipo, eu peguei o telefone aqui de uma forma, foi meio que mal educada, foi para eu ver uma situação em que eu queria expor isso aqui. Tá chegando o Dia dos Pais. Ah, eu vi mesmo. Você viu essa? Pô, tá chegando o Dia dos Pais. Dê um presente para ele, uma ação judicial. Processe ele. O que é isso, gente? Sério. É sério. Então, quando eu vejo uma situação como essa, eu como advogado militante, que trabalho ali diariamente na justiça, eu fico olhando assim e falo,
como é que o juiz vai me levar a sério se eu não estou tendo nem postura É, de ser ética, advogado? né? Ética, Exatamente. Não sabe? só, desculpa. Eu tô saindo de uma gripe, então desculpa aí. Não só de ética profissional como advogado, mas como pessoal de pai. Sim, Né? sim. Porque eu acho que todos somos pais aqui. sim. Sim? Sim. Então a gente sabe, né, a importância de ser pai para ler um negócio. É até ofensivo. Exatamente. Ofensivo. Como pessoal mesmo. Ofensivo, Né? ofensivo. Então são situações que a gente olha hoje, assim, do próprio advogado Relembrando provocando. que isso tem vedação, né, Rafa? Tem Vedação. vedação no Código de Ética. Eu imagino. E fazem. E Fazem. mesmo ofensivo. Fazem. Tem que ser bonito. E a cara. internet acabou, as redes sociais, elas acabaram também expondo o pior lado, né? O advogado, aqui, principalmente na área criminal, aquela vestimenta desapropriada, né? Principalmente ali quando você fala de advogadas femininas, mulheres, né, em geral, que utilizam uma roupa inadequada às vezes para aquele ambiente que ela vai frequentar ali, de um presídio e tal. E principalmente ostentação. Eu vi um vídeo que a mulher abre uma bolsa cheia de dinheiro. Eu fico olhando assim, qual é a credibilidade desse padrão de advogado no mercado? Né, a ostentação é proibida, é vedada pelo vedado, Código de Ética. é vedado. A gente não Mas pode. isso acaba maculando. Só de que uma quando a forma geral. pessoa olha a imagem que um advogado passa, né? Você vê um advogado sem postura, falando coisa errada, né? Ensinando coisa errada na internet. Vídeos de advogados explicando, orientando, dando orientação jurídica absolutamente errada. Nossa. É porque eles passam uma ideia de que existe uma facilidade enorme na provocação do Estado, quanto sentença, quanto juiz como um todo. E, na verdade, isso não é Não assim. acontece. Não acontece. Um processo judicial não é fácil de ser feito. Existem diversos estágios para a gente chegar ao final dele. Primeiro, a gente começa com um processo de conhecimento, para conhecer o teu direito. Para depois de uma infinidade de recursos, chegar ao processo de execução. E o processo de execução, eu afirmo aqui que é o nó do processo. Existe devedor, Robson, que são devedores profissionais. Eles conseguem, sim, administrar o seu patrimônio por fora do nome que ele está. Hoje, o papel do advogado é justamente não chegar a esse estágio inteiro. Olha como você acaba provocando o Estado o tempo inteiro para uma situação que às vezes não tem necessidade. Sim. Sabe? Não tem necessidade. Então, é tudo muito complicado. Por exemplo, o Stanley estava falando aqui sobre vestimenta. Eu dei aula no curso Excelência junto com o Stênio. A gente tinha uma preocupação do nosso vestimenta, da nossa vestimenta, falando em conciliação como um todo, de sociedade, de se colocar muito próximo do aluno. E por isso nós íamos de como se aluno a gente era. Entendi. Só que no nosso dia a dia, você nunca vai me ver sem terno, sem gravata. Por quê? Porque a minha profissão, ela pede esse tipo de conduta. Sim. Ela pede esse tipo de postura. Não quer ter esse tipo de postura, vai ser outra coisa. É isso aí, pô. É isso aí. Vai escolher trabalhar de frente pro computador, de home Não tem office problema em casa. nenhum. Ok. Não é por aí, Fábio. Exatamente. É por aí. Eu aprendi isso com Francisco de Assis Oliveira, que é um grande advogado aqui da Barra da Tijuca, é professor da Veiga de Almeida, foi o cara que me ensinou tudo no direito. Então, eu acho que a postura de nós advogados tem que existir nesse sentido. Sim. Acho que não só do advogado, mas de qualquer tipo. Você mesmo trabalha com uma outra situação, não só como entrevistador, comunicador. Você sabe disso do que eu estou falando. Sim, total. E você... É engraçado. Passa credibilidade. Claro, o meu pai... Com certeza. Meu pai sempre foi contador e ele ia trabalhar muito social e a gente sempre teve escritório aqui na Barra da Tijuca. Eu falava, pô, pai, e eu era garoto, eu comecei com 19 anos a trabalhar nessa parte contábil. Falei, pai, bota uma roupa mais relaxada. Ele falou, não, Robson, a roupa
As pessoas te julgam pelo que você aparenta. E depois você vem com a tua sapiência, com a tua inteligência, para mostrar para ele que você sabe. Não é lenda, aquela coisa da primeira impressão é que Primeiro impacto, fica. E né? fica. E como eu era garoto, falar, meu pai, mais uma vez dando mole. E infelizmente não está aqui entre nós, mas foi minha referência o resto da vida e eu vejo muito isso. Impacta a maneira que você se veste, como você, a sua postura e tudo mais. se É todo um comporta. conjunto. O trato com as pessoas. né? Isso que o Stênio está falando. A gente vê hoje os advogados passando uma imagem dessa situação de jogo de azar, de beber. Isso é vedado pelo Código de Ética. A OAB, que eu, nessa oportunidade, eu parabenizo, a OAB aqui da Barra da Tijuca, eu não sei qual é o número da subseção aqui, acho que é 53 ou 57. Na semana passada, eles fizeram eu não pude ir porque eu fui com as crianças pro Hopi Hari e tal, enfim. Que eu achei muito interessante sobre o excesso de denúncias que hoje chegam nas delegacias de uma forma mentirosa. E quem estava na mesa foi até a professora do curso Excelência, que é a Daniela Vidal. Eu achei muito interessante esse tipo de tema. Por quê? Porque a OAB ela já está começando também a se mexer para avisar para os advogados, a gente está precisando movimentar a máquina do judiciário com coisa séria. A gente vai ter que ensinar o desinformado, porque a internet deu voz ao desinformado. Sim. Então, o desinformado, ele coloca lá a situação dele e ele acha que vai ganhar milhões. Não é assim. Porque quando vem para o caso concreto, a coisa muda de figura. É isso aí. E alguém é igual criança, né? Alguém tem que botar no trilho de novo. Exatamente. Né? Opa, tá saindo. E a Exatamente. internet te dá essa liberdade, mas tem que ter ali dentro de uma coisa coesa, né? Dentro de uma legislação, dentro de uma ética. Exatamente. Imagina o trabalho que é a OAB. Eu acho que é ali no Esplanada da Barra, né? Que você falou. Onde fica a OAB aqui, Fábio? Eu não lembro. Naquele shopping ali ao lado do Barra Shopping. Eu não tive a oportunidade de ir. Eu queria ter ido porque eu achei muito interessante. Shopping Marapendi, onde tem aquela Marapendi, exatamente. Marapendi. Segundo andar. Exatamente. Ali eu fui muito bem atendido ali quando eu precisei Agora que também. vai para ao lado do fórum daqui a um tempo, ele está construindo. Aí eu tô aproveitando até a oportunidade para parabenizar essa subseção por esse tipo de bacana. tema. Achei legal. Eu fui uma vez atendido ali, muito bem atendido. A presidência Só do Dr. Marcos. Pegando um gancho em relação ao que você falou de vestimenta, né? Uma das orientações que a gente dá lá para quem vai presidir a audiência. Seu traje não pode brilhar mais do que a audiência. Esse é o primeiro ponto. Para as mulheres que gostam, às vezes, de colocar uma roupa mais decotada e tal. Então, assim, a gente não pode. E 2, você não pode ir vestido também de uma forma que as pessoas não te reconheçam como advogado. Como a pessoa que vai tentar resolver o seu conflito. Porque é importante. Bacana. Quando você entra na sala de audiências e percebe a figura do conciliador, a primeira imagem dela é aquela pessoa pode resolver o meu problema. Não significa que vai, porque a gente depende de outras variáveis, mas é claro que é importante uma certa seriedade ali da pessoa que vai estar presidindo a sua audiência. Então, teve uma vez que o garoto foi com uma camisa estampada War. Eu falei, pô, você sabe o que é War em inglês? Cara, é guerra. Você está querendo iniciar uma resolução de conflito com uma mensagem de guerra. Ó, parabéns. Como falou o Anderson, camarada aqui, errou na mosca. Ó, nota 3. Pode, né? Mas é esse nível de feeling, de percepção, e assim, a gente precisa cada vez mais massificar esse perfil que é cobrado. A gente tá com uma geração que está tentando dissolver um pouco de valores, de questões. Isso aí que falou de aspecto de imagem, isso aí vem de discurso aristotélico. Patos, etos e logos, que são aqueles elementos para convencer alguém no discurso político. Etos é a tua aparência, é aquilo, é a tua credencial, é o teu primeiro elemento, é o primeiro impacto. Pô, cara, se eu vejo uma pessoa desleixada ali, ou então que fica olhando só para o monitor ao invés de olhar para as partes, eu falo, ensino técnicas para você, inclusive, poder conduzir uma audiência, como você deve olhar, como é que você deve presidir uma audiência, e não ficar mexendo em telefone e ficar olhando para monitor na hora da audiência, entendeu? A pessoa fica descrédula, né? Exatamente. Descredibiliza a pessoa, vamos falar assim, né? Porque como é que eu vou confiar numa pessoa que está para conciliar se ela está
vestida de forma Exatamente. inadequada. Né? Como é importante isso. Peço desculpa, meu pai, lá em cima, pela besteira que eu pensei quando a gente falou uma coisa tão importante. Mas é aquilo, a experiência também, né? A gente vai adquirindo a experiência. Aqui eu vou até abrir um parêntese quanto a isso, que tem muita gente que na internet que vai falar, eu não concordo com isso, acho que a gente tem que se vestir da maneira... Mas aquela pessoa que é 7, que é o famoso 7-1, você vê que quando ela vai convencer outra pessoa, ela chega no melhor carro, uma Mercedes, um BMW, bota um terno, bota aquele perfume Eternity, ela chega o cara. Pra quê? Todo mundo vai se espelhar nela e vai falar, porra, eu quero isso aí, se esse cara tá se dando bem, eu vou me dar também. isso aí. É uma maneira de convencimento, a maneira que ela chega, né, com um automóvel, com uma vestimenta, com perfume, com um anel de ouro, com aliança, com... tudo é uma ostentaçãozinha ali para espelhar nele e aí ele conseguir o que ele quer. Não tem jeito, isso daí é fato. A maneira que você se comporta, a maneira que você se veste, a maneira que você, né, chega até o próximo, isso influencia muito. Bota isso aí na cabeça de vocês dá uma investida. Não vou falar do 7-1 não, mas eu vou falar do lado de quem é profissional, médico, advogado, engenheiro. Isso passa até a competência. Total. Porque se o cara, na minha cabeça, ontem eu estive no médico com a minha mulher. Eu cheguei no consultório dele, ele estava com um belo de um jaleco branco e depois ele saiu do belo jaleco branco dele e foi para um carro maravilhoso. Na minha concepção, ele para mim é um cara competente, porque desde o momento que ele está num lugar legal, atendendo num lugar legal, sai num carro legal, mora legal, ele é competente. Com certeza. Foi isso que eu falei. Eu falei do 7-1 porque até... Não, você entendeu? Isso daí Sim. já aconteceu comigo também. Eu tirei um lipoma aqui das costas e o médico que ele foi fez a operação, foi para tirar os pontos até. Foi num outro hospital. E quando ele saiu também, ele saiu num carro bacana com a secretária dele, sabe? Aí eu falei, pô, o cara é competente. Então isso, aí a gente foi para os opostos, né? Sim. Para as vertentes opostas. Então, assim, acontece também com as pessoas mal intencionadas, que são inteligentíssimas, Nesse ponto? só que usa a inteligência para o mal. Mas com a inteligência deles, que a gente não pode subestimar, é igual Deus e o inimigo. A pessoa subestima muito a força do inimigo. E é o que eu sempre falo. Mano, o inimigo tem a força dele, respeita. Mas Deus é mais. Né? Mas cuidado com esse cara aqui. Né? Então é como se fosse Deus e o inimigo ali. O inimigo, ele tem a força dele. Cuidado com... E se ele chegou, meu irmão, se arrumar bem, botar o Eternity, eu adoro o Eternity, perfume. Botar o Eternity e chegar num carro bom, é porque ele sabe que aquilo ali influencia a pessoa. Assim como também, na outra ponta, o cara que é competente, que é o médico e tudo mais, ele sabe... Né, que, na verdade, o 7-1 se espelha no competente, não é Mas isso? É isso. O 7-1 se espelha no competente. Tem aquele filme muito famoso, O Lobo de Wall Street. Sim, isso. Com o Leonardo DiCaprio. Né? E sabe qual é o legal disso tudo? Foi até na hora que eu interrompi o Rafa. Que isso a gente se reconhece no meio. Eu na hora que ele estava falando, eu estava até pensando nessa questão. Eu já tive três situações, 2 na esfera trabalhista e uma na esfera desportiva, né? Que era uma ação no âmbito civil. Tinha já saído ali do contexto, da qual o advogado da outra parte era um advogado da qual eu conheço, sei da competência, sei da gentileza, sei da boa vontade. Liguei, assunto resolvido. Olha que sensacional. Nas 3 situações. Então, assim, por quê? Porque você já sabe o trato com quem você está lidando. E já teve casos também que eu falei, ali não dá nem pra conversar. Nem tenta. Ali eu não vou Porque conversar. assim como tem os conciliadores, tem também os perturbadores. Né? Exatamente. Tá? Os inimigozinhos. Isso é super importante ressaltar e destacar. Maneiro, eu gosto. Apesar de você estacionar o seu carro na minha garagem, eu gosto de você, é sensacional quando fala. Aqui. A última pergunta minha aqui, cara. Tá acabando, eu já tô até querendo mais aqui de vocês. Considerando que a ideia é interessante, né? Quais seriam os meios mais práticos de colocarmos ela em funcionamento? Isso daí é para finalizar com chave de ouro. Pode começar? Olha, praticidade, não sei se a gente vai conseguir, né? Porque toda mudança por exemplo, se a gente criar uma ferramenta, ainda que seja extrajudicial para a resolução desses conflitos,
vai passar por uma necessidade de elaboração de uma lei. Infelizmente, no Brasil, né, a gente... Pra você ter uma ideia só, os juizados especiais, o JEC ou o GCRIM, eles nasceram lá em 83. Era Pequenas Causas. Por isso que a gente até hoje carrega esse nome Pequenas Causas, porque vieram lá de 83. Foram iniciativas estaduais, né, no Rio Grande do Sul começou lá um movimento forte, e lá nos estados eles entenderam que a demanda judicial já não suportava mais, né, o volume que tinha de procura, então eles descentralizaram isso em alguns laboratórios. E aí esse laboratório foi tão bom que eles viraram órgãos, né, do próprio Poder Judiciário. Eu acredito que seja mais ou menos esse o caminho, mas a gente vai ter que fazer alguns pequenos laboratórios, né, grupos de advogados principalmente, que eu acho que a melhor ferramenta para conciliação, sem dúvida nenhuma, é o advogado. Se tem alguém que pode mudar isso, são os advogados. Né? E aí um conjunto de 4, 5 advogados monta um centro ali de resolução de conflito, e aí a gente começa a estabelecer, olha, ainda que seja a nível comunitário, a nível bem bairrista ali, vamos começar aqui, ó, surgiu uma demanda aqui, vamos sentar aqui, vamos conversar. Ah, ele me xingou, vou na delegacia. Não, mas calma, vamos conversar. Talvez seja um primeiro passo, né, pra gente mudar. Eu tô falando do crime, eu tô puxando sardinha pro crime aqui, né, acredito que eles talvez tenham uma outra visão. Mas no crime, vai haver a necessidade de alguém ser pioneiro nisso, criar, começar a funcionar, o Estado olhar e falar, e funciona. Do contrário, o inverso, a gente provocar um parlamentar, para que esse parlamentar proponha um projeto de lei, que esse projeto de lei vá à aprovação do Congresso Nacional, passe nas duas casas legislativas, seja sancionado presidencialmente. Eu acho que é muito complexo para a gente conseguir fazer isso. Simplificando, a gente pode inicialmente começar com pequenas células para tentar fazer isso. E preventivas, né? Exatamente. Vamos chamar de células preventivas para acabar com as remediadas. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Carlos Rafael. Só que para isso acontecer na esfera criminal, eu acho que vai ter que acontecer exatamente como aconteceu na esfera trabalhista. Sim. Porque tem que ter o carimbo do judiciário. Sem um carimbo do judiciário, não vai resolver. Porque a Justiça do Trabalho também teve as comissões de conciliação prévia, extintas, inclusive, pelo STF. E hoje a Justiça do Trabalho, como falamos lá no início, já tem esses mecanismos. Falo aqui da ação do HTE novamente, falo aqui do órgão Sejusc, que é da Justiça do Trabalho, e tem um outro órgão também muito interessante, que aí vai esbarrar lá no Fábio, que é a CAEX. A CAEX é um órgão executor em que dá a facilidade do devedor pagar uma dívida. Ah, sim. Bacana. Isso acontece muito com os times de futebol. Porque os times de futebol, eles são fora de uma realidade. A realidade do povo brasileiro, ele é de receber até R$ 3.500. Depois que vem os valores maiores de salário. Mas a ideia, a grande gama, né, a mão pobre, vamos dizer assim, que é que produz a nossa riqueza, eu sempre costumo dizer que se o dia que a mão pobre souber o valor que ela tem, a gente está ferrado, né? Né? Porque eles é que fazem a nossa economia girar. Sim. E sem essa economia girando, que eles são os caras que fazem de fato girar, a coisa vai ficar bem difícil. Então, indo lá na CAEX, dá essa condição para que o devedor faça também as conciliações lá. Então, hoje, a Justiça do Trabalho, ela tem pelo menos aí 3 institutos, sendo 2 órgãos e uma ação, que consegue fazer a conciliação de imediato, que é a Sejusc, o HTE e a CAEX. Olha, aula isso aqui. Aulas. Eu sabia que ia ser bom. Fábio Peragene. No desportivo, isso pode estar estipulado em contrato, desde que não afronte a lei. Né? A gente tem aí condições especiais, tanto tributária quanto até num regime centralizado de execuções. Né? Após a criação das SAFs, a gente tem aí o regime centralizado de execuções. Para quê? Para ter isso aí bem discriminado, o que pode ser de fato nessa execução para reter um valor X ou até uma porcentagem X para pagar aquelas dívidas. Então, não deixa de ser uma forma aí que traz uma ideia de conciliação. Aquela pessoa vai receber dentro daquilo que já foi estipulado na norma do próprio regime centralizado de execução. Tá? Essa é a ideia geral.
Que bacana. Gente, eu vou acabar essa entrevista aqui com aquela sensação de quero mais, sabe? Porque foi muito boa e eu sabia que ia ser muito boa. Então, fica o meu convite para vocês retornarem aqui, tá? Com novos assuntos, novas experiências pra gente passar ali, cara, para aqueles seguidores que eu tenho tanto carinho, que eu amo tanto aqueles caras ali, aquelas pessoas que me seguem, que estão dando moral, que eu já falei aqui no início do programa, tá seguindo, tá compartilhando, tá curtindo. E é por causa de vocês, que vocês enriquecem esse programa. Eu falo que o podcast Casa do Garay, ele virou uma grande sala de aula, né? Porque cada entrevista que você vê, cada corte que você tem ali, você tem uma novidade, você tem um profissional qualificado. Agora mesmo a gente falou sobre a tireoide, recebi vários elogios, desmistificando várias coisas. E na área do direito, no quadro Direitando, vocês são craques aqui. Então a casa é nossa. Fica meu convite aqui para vocês, meu agradecimento pelo carinho, pelo respeito de vocês estarem aqui com assuntos tão importantes, enriquecendo ali aqueles meus filhos ali do outro lado da câmera. Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. As posições finais eu sempre peço para deixar o arroba para quem pode seguir, para entrar em contato com vocês. Que, Opa! Né, sempre tem uma pessoa ali, ou que esteja passando por isso, ou que conhece alguém que esteja passando, e as referências estão aqui do meu lado hoje. Vamos lá, WhatsApp 2196421837, Instagram é @dr.carlosrafael e o Facebook só Carlos Rafael. Maravilha. Vamos nós. E vamos nós. Doutor Estênio Menezes, muitíssimo obrigado. O maior carinho ter você aqui e quero que você volte aqui. Com certeza. Já estou me colocando à disposição aqui para me convidar novamente. Venho com o maior prazer. A gente foi muito bem recebido por você. Queria te agradecer, Robson, pela hospitalidade. Tá? Queria abrir só um parêntese. Eu tenho um curso preparatório para a OAB. Ah, legal. Queria aproveitar para divulgar aqui. Claro. É excelência.curso. Tá? É um arroba lá do Instagram. A galera pode pôr lá, mandar um direct lá que a gente vai responder, vai adicionar lá no WhatsApp, que eu não sei de cabeça. Mas de qualquer forma. E tem o arroba professor_Estênio, que é o meu Instagram profissional também. Como professor, eu lá tem várias pílulas lá também de direito constitucional, direito penal, pra galera que quiser participar. O curso preparatório para a OAB já tá aí, o 42º, tá? Então acho interessante aí. A turma começa dia 31 de agosto. O curso é ali na Zona Oeste. Então pra galera que tiver interesse lá, vai lá no direct lá e procura a gente lá. É só então acessar o arroba excelência.curso. Isso aí. Então, galera, ó, fica ligado aí. Você quer prestar, né, concurso e tudo mais. Aí. Esse é o cara. Aproveita a oportunidade. Vamos que vamos. Não é isso? Muito obrigado. Tá, eu que agradeço. Doutor Fábio Peragene, italiano aqui, meu parceiro aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo aqui. A casa é nossa, para sempre que, Robson, eu tô com um assunto excelente aí, vamos enriquecer mais a nossa galera, que vai virar de vocês também. Todo mundo que acompanha um vídeo desse, vai lá e segue vocês, vai lá, comenta e compartilha, que é mais uma fonte de conhecimento. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, tá? O prazer foi todo meu. De fato, isso aqui é um sucesso, um papo gostoso. Sim. Onde a gente pode, de fato, conversar com profissionais bastante competentes, que traz aí elucidação de muitas situações, né, que às vezes é dúvida cotidiana. Sim, Estou muito feliz pelo convite, agradeço. Estarei aqui uma próxima oportunidade, com certeza. Né? E o telefone é 21 97496 2712 e o Instagram @Fábio Peragene ou @Peragene Costa Advogados. Maravilha. Então, gente, sigam essas feras lá. Obrigado mais uma vez pela moral. Obrigado pela audiência de vocês. Queria agradecer também a nossa nova casa, que é essa aqui, ó, Estúdio Seu Pod. Sigam eles lá nas redes sociais, no @seupod.cast, que é eu falo de cara, é opinião minha, é o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Equipe aqui sempre tratando bem, um cafezinho sempre fresquinho, uma água, recepção, tem camarim, sala de reunião, esse ambiente maravilhoso aqui. Parabéns à galera do Estúdio Seu Pod, parabéns para vocês que fazem a gente sempre crescer cada vez mais. E é lá, ó, no alto da montanha que a gente vai chegar, porque a gente merece. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.